Shalom, paz de Deus, tudo bem com vocês? Desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. Meu nome é Ellen e vamos para mais um vídeo de reflexão e vou logo dizendo, gente, esses vídeos, né, os quais eu estou gravando, não tá mais sendo mais vídeo de reflexão, mas sim devocionais. É um momento que a gente acaba tirando, né? Pra gente poder estar tendo um tempinho para estar fazendo a leitura da palavra, né? Tá fazendo uma reflexão, para poder estar dizendo aquilo que o Espírito Santo ministra, né? Para mim poder estar dizendo o que o Espírito Santo ministra no meu coração para vocês. Não é um vídeo de estudo, mas é um vídeo de reflexão, mas também não deixa de agregar conhecimento, não é verdade? Tô gravando esses vídeos. Bom, eu gravava, né? Eu tava gravando para minhas amigas do grupo de oração, dos grupos de oração ao qual eu participo. Só que algumas estão pegando esses vídeos e estão compartilhando esses vídeos, sabe? E, gente, eu tô muito feliz. Pode compartilhar, né? Vamos multiplicar a glória de Deus, né? Para que ele seja conhecido, para que ele seja exaltado, né? Que nós sejamos instrumentos, né? Nas mãos do Senhor, para estar levando a palavra, para estar levando o evangelho, né? E foi através dos grupos de oração que o Senhor me fez assim, me despertou para gravar os vídeos. Eu não tinha coragem, agora eu tô começando, gente, eu ainda não tenho coragem, tá? Tô indo com medo mesmo. Eu ainda tô indo com medo, porque eu também tô aprendendo, né? Então eu procuro falar aquilo com mais cuidado. Tudo que eu falar aqui da palavra, gente, é com muito cuidado. Eu tenho que falar, porque a palavra de Deus, ela não pode ser interpretada e nem anunciada de qualquer maneira, não é verdade? Então eu procuro estudar, buscar. Eu tenho algumas dúvidas, alguma coisa que eu não entendo, eu vou atrás, vou buscar conhecimento, né, para mim poder estar gravando esses vídeos aqui para vocês. E, gente, é de coração, tá? Como tá acabando virando vídeo de devocional, eu aconselho a vocês e convido vocês a, antes de assistir o vídeo, vocês fazerem uma oração, né? Pedindo ao Senhor para que abra o entendimento de vocês, para que vocês possam entender a palavra, né? E dar mais vontade de estar estudando a palavra, né? Fazendo essa leitura, tendo esse momento com Deus. E depois que acabar o vídeo, que encerrar o vídeo, faça uma oração agradecendo por esse momento que vocês tiveram. Pega o cafezinho de vocês, acompanha com a Bíblia de vocês, né? Também para ficar mais para ter ser feito com mais excelência, né? E para vocês ver mais verdade também, né? Para ver se tá batendo com aquilo que vocês estão lendo, né? E fica mais enriquecedor, né? Para o nosso dia a dia, porque a palavra do Senhor vem para quê? Para nos libertar, para nos mostrar, para tirar julgos pesados, né, ao qual as pessoas colocam, né, na gente, religiões, né, e vamos lá, às vezes por falta de entendimento, ignorância, a gente acaba cometendo algumas práticas que não tem nada a ver com a Bíblia, né, não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus nos ensina, né. O Senhor Jesus nos mostra um amor fraterno, um amor incondicional, né? O perdão. Então, assim, é muito bom a gente poder estar conhecendo e estar lendo a palavra de Deus, e realmente é libertador. É libertador. Vamos lá, então? Vamos para o capítulo 11 de Mateus. O anterior foi o capítulo 10, né? Que falou das escolhas dos discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala das dificuldades, instrui eles como deve ser o comportamento deles, e fala para eles as dificuldades que eles viriam passar. O Senhor Jesus já fala para eles, e também fala também das recompensas, né, que eles vão ter, né, no reino dos céus. E sem falar também que o Senhor Jesus não fala para eles que eles estariam sozinhos. Sempre ele fala que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, iria acompanhá-los. Agora vamos para o capítulo 11, qual fala muito, o Senhor Jesus vai dar testemunho de João Batista. Quem é João Batista? João ou Batista? Então vamos lá, vamos começar. Vou ler título por título, fazer um comentário e
padrão é esse, né? A dinâmica do vídeo é essa. Então, vamos lá. Capítulo 11, versículo 1, título: Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Próximo título: João envia mensageiros a Jesus. Vou falar, tem um barulhinho no fundo. Ainda continuamos na saga das reformas aqui no condomínio. Nada que possa distrair, assim, não vamos deixar a gente distrair pelos barulhos, tá? Vamos seguir com comunhão, né? Para que a gente possa alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Vamos lá. João envia mensageiros, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que está para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tá. João, preso, pede para os seus discípulos ir lá perguntar para o Senhor Jesus se ele era o Messias enviado ou se haveria de esperar outro. E o Senhor Jesus não responde para eles nem que sim e nem que não. Mas ele afirma que ele é o Messias através do que eles estavam vendo, do que as pessoas estavam falando, testemunhando, né? E o que ele estava fazendo. Aí ele fala para os discípulos de João que é anunciar para ele o que eles veem, né? E é uma confirmação que Jesus era o Messias, né? É o Messias, mas naquela época era o Messias que estava caminhando aqui na Terra. Ele fala, né, que eles viam, que os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e aos pobres estavam sendo pregado o evangelho. E aí, para finalizar, o Senhor Jesus fala: bem-aventurado aquele que não acha tropeço em mim. Em outras Bíblias está escrito escândalo, né? Mas quando fala escândalo, não quer dizer o escândalo de hoje que a gente conhece, que a gente reconhece essa palavra, esse termo, né? Mas sim, assim, que não erre em julgar, que não erre em crer naquilo que é o certo, né? Que é verdadeiro, né? Que não erre nisso, né? E aí os discípulos, depois que os discípulos saem, o Senhor Jesus, né? Que eles vão contar para João, o que o Senhor Jesus mandou eles avisar para João, né? Anunciar a João. O Senhor Jesus dá testemunho de João. Agora é o versículo 7 em diante, e aí o título é Jesus dá testemunho de João. Espero que vocês estejam acompanhando aí com a Bíblia de vocês, porque vai ficar mais forte a emoção, né? Fica mais forte e mais, como é que fala? A gente sente mais virtude e vai entender, mergulhar, né, na palavra. Vamos lá. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestes? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo
Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Mas a quem hei de se comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não prateastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, quando os discípulos de João saem, o Senhor Jesus fala sobre João. E aí ele pergunta para aquela multidão: quem saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Quando o Senhor Jesus fala, lembrando que o lugar onde João ficava era o deserto, né? Ele morava no deserto, ele se mantinha no deserto, né? E ele se sustentava no deserto. Ele era separado da sociedade, João. E quem quisesse ir lá até ele, iria, e ele anunciava o Messias, anunciava, né, as profecias a qual eles estavam esperando que se cumprisse, né? E sem falar que João ele era filho de um sacerdote, né? Acho que é Zacarias, e a mãe dele era Isabel, né? Se eu não estiver errando. É aquele negócio que eu falo pra vocês, eu tenho memória curta, mas vamos lá, depois a gente esclarece isso aí. E aí, o que acontece? João, aí ele pergunta se ele compara Caniço Agitado como uma personalidade de pessoas que se deixam levar, né, pela situação ou pelas opiniões. E o caniço agitado era uma planta, como se fosse uma cana, que quando o vento batia, se o vento fosse para lá, ele ia, se o vento fosse para cá, ele pendia para um lado, pendia para o outro. Então, assim, é uma comparação de pessoas que não têm opinião, não reconhecem quem elas são, né? E não era o que João era. João sabia quem ele era e para que ele veio. Ele veio para anunciar o Messias, para preparar o caminho para o Messias, né? O Filho de Deus, que viria, né, para trazer a salvação. E aí João era, como se fala, ele era de personalidade forte. Então era aquilo que incomodava muito a sociedade, né? Os escribas, os sacerdotes, né? Porque ele era uma pessoa separada. E aqui fala que eles comparavam João como falava que ele tinha demônio, né? Mas vamos chegar nessa parte aqui. E aí o que acontece? Aí o Senhor Jesus pergunta de novo: que saíste para ver? Um homem vestido de roupas finas? Não era João, né? João não era assim. João, ele vivia no deserto, ele não vestia roupas finas. Ele vestia roupa de couro, feito de couro de ovelha, né? E a alimentação de João também era mel silvestre, vai falar em outros livros, era um mel silvestre e gafanhotos, né? E acho que ele deveria comer peixe, alguma coisa assim, não sei. Tô falando aqui por conta, né? Não, assim, não tô falando com firmeza, porque eu não me lembro. Eu posso até ter lido alguma coisa assim, mas eu não tô me lembrando para me falar certeza para vocês. Mas enfim, vamos lá. Aí o Senhor Jesus fala: quem veste roupas finas estão no palácio. E João não estava no palácio, João estava lá onde? No deserto, né? Então, assim, não é assim, primeiro ele usa as características da qual João não pertencia a João, né? Aí por fim ele fala: sim,
Cadê? Aqui, ó. Mas para que saístes para ver? Versículo 9. Ver um profeta? Aí ele fala, sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí tá falando da profecia, né? Que o Senhor Jesus já tá falando da profecia das escrituras, o que está escrito nas escrituras. Eis aí eu vos envio diante da tua face, o meu mensageiro. João era o mensageiro de Deus. O que é um mensageiro? É um profeta. O mensageiro é um profeta, é uma pessoa que reserva a sua vida fora das tendências da sociedade para viver para Deus, para conseguir ouvir aquilo, as mensagens que o Senhor manda para ele, né? É diferente, é uma pessoa diferente. Ou o qual preparará o caminho diante de ti, no caso, o caminho para Jesus, para o Filho de Deus. Aí quando ele fala Filho do Homem, ele se refere a Deus. Jesus fala, ele fala muito Filho do Homem. Ele está se referindo a Deus, tá? Aí ele, no versículo 11, Jesus já fala para eles, em verdade vos digo, entre nascido de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Tá, João o Batista. Até então não era sobrenome, tá? Naquela época. O João Batista, ele era, João era o nome, Batista era aquilo que ele fazia, significava imersor. Eu não sabia, e aí pesquisando, né, buscando, aí cheguei a um estudo que tinha essa profundidade, né? O Batista quer dizer imersor, ou aquele que batiza, né? Então, João o Batista. João Batista. Então não veio ninguém maior que João Batista, nascido de mulher. Isso é o Senhor Jesus dando testemunho, ele que está falando, né, de João Batista. E aí ele fala assim também, olha que honra, né, para João Batista. Só para concluir aqui, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus era tomado por esforço, ou seja, era através das obras, né, deles. Seria o reino de Deus pertencia àqueles que se esforçassem, né? É por isso que a gente fala que a graça de Deus, a salvação é de graça, porque o Senhor Jesus nos deu a salvação, ele morreu por nós. Naquela época não, naquela época pertencia àqueles que se esforçassem, né? Mais na frente a gente vai entender por que as pessoas estavam se desviando do caminho de Deus por causa da lei. Porque eles começaram a colocar tanta coisa, isso já é um capítulo, acho que é um capítulo 12, 13, vou olhar direitinho, que tava tornando um jugo muito pesado e as pessoas não estavam dando conta de cumprir. E aí o Senhor Jesus vem para ensinar conforme aquilo que agrada a Deus. Mas isso aí é no próximo, a gente vai ficar pro próximo capítulo, né? E aí, vamos lá. E aí ele fala que era tomado por esforço o reino. Essa é a explicação que eu posso trazer para vocês. E aqui o versículo 13 fala, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Gente, eu achei interessante também, que fala também que nas Bíblias, no último livro, deixa eu só dar uma conferida aqui, porque eu esqueci de conferir, o último livro, acho que é Malaquias, o último livro da Bíblia, né, do Antigo Testamento, é Malaquias. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Estou aqui em Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, só para mim tirar a minha dúvida aqui. E aí fala que tem uma página em branco. Aqui, ó, Mateus, Novo Testamento, é o primeiro livro. E é verdade. Aqui, ó, gente, é verdade. Olha só, que coisa, né? Tá vendo aqui? Aqui já é o Novo Testamento. O Novo, não sei se dá pra vocês verem, ó, o Novo Testamento. Quando chega aqui no último livro, que é Malaquias, aí tem essa página em branco, tá vendo? Esta página em branco aqui, ela tem um significado.
é uma, como é que eles chamam? De uma anedota. É uma pausa. Essa página em branco, ela representa 400 anos sem profetas, até João. Você entendeu? 400 anos de silêncio profético, até João ter vindo. E João foi um profeta, né? Aí fala, até João, foi profetizado até João. Eu achei muito interessante isso, muito assim, um fundamento assim, e um significado muito profundo, né? Uma página em branco, na Bíblia, significar 400 anos de silêncio profético, até João. Outra curiosidade que eu não sabia, acabei descobrindo fazendo estudo. Eu achei lindo isso. Vamos lá. Maior que ele. Eu até me perdi aqui. Ah, tá. E aí fala, dando esse esclarecimento, né? Que acho que é no versículo... Ah, tá. Aí que é no versículo 13, né? Esse esclarecimento desses 400 anos. E aí João era o profeta, enviado para anunciar, abrir o caminho, preparar o caminho para o Messias. E aí o versículo 14 fala, e se quereis reconhecer, e se quer saber quem é ele, né? No caso, reconhecer ele, João Batista, ele é mesmo Elias. Ele mesmo é Elias, que estava para vir. Não que é Elias reencarnado, porque Elias não morreu, né? Lembra que ele foi levado pela carruagem de fogo? Ele era como Elias, o comportamento dele era muito parecido como o de Elias. Ele era realmente um profeta, um mensageiro. Então a referência de um profeta, de um grande profeta, né, para eles naquela época era Elias, né? E aí ele fala, se quer reconhecer ele mesmo, porque já tinha sido anunciado que Elias, como Elias, viria, né? Para preparar o caminho para o Salvador, para o Messias. Vamos lá. Versículo 16. Mas quem hei de comparar essa geração? É aí que o Senhor Jesus compara a geração. Ele fala das comparações daquela geração daquela época que não mudou muito de lá para cá, não. A reclamação. Deus enviou João, né? Para que anunciasse. Então João ele era aquele padrão mais reservado, ele não vivia no meio da sociedade. Quem quisesse saber alguma coisa, tivesse curiosidade, quisesse seguir os evangelhos, as escrituras, a lei, conforme eles achavam que seria certo, iria até João, porque João era um profeta, né? Então eles queriam saber mais, eles iam até João. Então eram pouquíssimos os que procuravam João naquela sociedade. Por quê? Eles achavam João muito estranho, porque João não bebia com eles, João não comia com eles, João vivia longe no deserto. E eles falavam que João tinha demônio, que era possuído por demônio, porque ele não vivia entre eles. Porém, ele vivia como um profeta, né? Aí o Senhor Jesus fala dele, né? E aí veio o Filho do Homem, aquele que vive no meio da sociedade, que bebe vinho, que come junto com as pessoas, né? E come com os pecadores e com os publicanos, né? E aí eles reclamou de João, que era, né? Aquela pessoa mais reservada. E vem o Senhor Jesus, mais enganjado, né? Mais assim no meio das pessoas, né? E aí eles reclamam do Senhor Jesus, falando que o Senhor Jesus é beberrão, glutão, comedor, né? E para eles não tava nada, não tava bom. Então tudo que do jeito conforme que fazia, para eles estavam reclamando, né? Mas aí que o Senhor Jesus falou para eles, mas a sabedoria é justificada. As sabedorias que estavam neles era justificado pelas suas obras. Entende? Então, assim, as obras que o profeta tem, né? Uma pessoa que vive o evangelho, que se diz cristão, você vai observar as obras dele, aquilo que ele pratica, para você ter certeza do que realmente eles estão pregando, se é verdade, se eles estão vivendo aquilo, né? Então, assim, já é também uma instrução para nós também, nos dias de hoje, né? Vamos lá.
Para que a gente não seja, é o que eu falo, para que a gente não seja enganado, para que a gente não carregue fardos desnecessários, ao qual não está aqui na Bíblia. Vamos lá. Versículo 20. E anuncia, aí o Senhor Jesus, o título é: Ai das cidades impenitentes. 20, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele opera numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres em que vos se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. 22. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, era a cidade de Jesus, elevar-te-ás por ventura até os céus? Descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam eles permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Forte isso, né? O Senhor Jesus comparou cidades daquele tempo, Corazim e Betsaida. Ele fez uma comparação entre Corazim e Betsaida em Tiro e Sidom, outras duas cidades do passado, né? Aí o Senhor Jesus fala que se tivesse sido operados milagres nessas cidades, ao qual foi operado, né, em Corazim e Betsaida, eles teriam se arrependido. No caso, Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Mas Betsaida e Corazim não. Eles não acreditaram, eles duvidaram. Então o Senhor Jesus fala que ai delas, né? Porque se eles tiverem, tanto que fala, Tiro e Sidom teriam vestido, quando fala se arrependido com pano de saco e cinza, é o que aconteceu naquela cidade que Jonas era para ter ido, e ele não foi, gente. Deixa eu lembrar aqui o nome da cidade. Ai, gente, eu esqueço o nome da cidade, mas enfim. A história de Jonas quase todos conhecem, mas eu vou lembrar depois eu falo. Então, aí ele fala que se tivessem arrependido, se elas tivessem se arrependido, eles teriam vestido panos de saco. Reconhecido o arrependimento é você reconhecer o erro, né? Você reconhecer seu erro e buscar melhorar, consertar, né? Se consertar perante Deus. E aí eles faziam isso, eles vestiam de pano de saco e cobriam com cinza. Vai ter muitos testemunhos, muitos fatos assim na Bíblia, né? Quando você pega para estudar, tem muitas histórias assim que era a forma deles mostrar arrependimento para Deus. E aí ele fala, eles não fizeram isso, eles não se arrependeram, né? Mas se fosse naquelas outras cidades, eles teriam se arrependido. Assim também ele fala de Cafarnaum e de Sodoma, né? Gente, Sodoma, vocês já viram história, Sodoma foi destruída por causa da iniquidade que tinha naquela cidade. Gente, coisas assim terríveis, impiedade contra o que estava acontecendo, né, com cidadãos daquela sociedade, né? E aí o Senhor Deus manda destruir, fala que destrói aquela cidade, né, onde estava Ló, o sobrinho de Abraão, né, estava lá naquela cidade, e aquela cidade é destruída. Tanto que tem a parte lá que a mulher de Ló se vira, Deus fala para sair de lá e nem se virar, para não olhar para trás, e ela olha para trás e vira uma estátua de sal, né?
transformada numa estátua de sal. Então fala de Sodoma aqui, que nem Sodoma e Gomorra vai sofrer o julgamento que Capernaum vai sofrer no juízo final. Aí ele fala assim, não é porque o Messias passou por aqui que, assim, é uma comparação, que o Messias nasceu lá, porque eles acreditavam assim, que só de fazer parte da descendência de Abraão, o céu já estava ganho, né? Eles julgavam, muitos deles se julgavam salvos, donos do céu, por causa que eles eram descendência de Abraão. E não é bem assim, né? O Messias veio para ensinar isso aí. Como que a gente pode herdar, a ter o direito a essa herança, né, da vida eterna. E aí ele fala de Capernaum, você será elevada ao céu? Será até o inferno. Olha só, descerá até o inferno. Meu Deus, isso é muito forte. Olha aqui, descerá no versículo 23. Descerá até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Por quê? Porque teria arrependimento naquele povo, né? Então vamos lá, porém vos digo, 24, só para finalizar esse título, porém vos digo que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Meu Deus. Ai deles mesmo, né? Misericórdia. Ai daquele que não se arrepende também. Vamos lá. Próximo título, Jesus, o Salvador dos humildes. Versículo 25. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem é Filho o quiser revelar. Ó, o Senhor Jesus fala que o Senhor Jesus agradece a Deus, né, ao Eterno, por Ele ter revelado os seus mistérios, né, o Evangelho aos humildes, aos pequeninos, né? E ocultaste para os sábios e instruídos, ou seja, falando dos escribas, dos que estudaram as escrituras e não entenderam nada, né? Meio que entenderam a parte e começou a criar coisas além daquilo que estava escrito, além daquilo que o Senhor tinha ensinado, além do que agradava a Deus, o que verdadeiramente agradava a Deus, né? Começou a ir além, se tornando donos da verdade. E aí o Senhor Jesus fala que o Senhor Deus revelou isso aos pequeninos, porque quem estava lá e queria mesmo, reconhecia quem era o Senhor Jesus, eram os sofridos, os pequeninos, os humildes, né? E aí ele fala aqui, ó, no versículo 27, ele dá uma explicação muito clara de quem ele é. Olha só, tudo me foi dado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ele fala, tudo aquilo que ele estava ministrando foi entregue por Deus, pelo Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou seja, ele conhece o Pai. Ninguém conhece mais o Pai do que o Filho, igual meu Pai. Eu conheço meu Pai, eu sei quem é meu Pai, né? E ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai, e senão o Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? Não, deixa eu explicar bonitinho aqui para vocês. Eu li o contrário. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Vou consertar isso aqui. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quem conhece mais o Filho do que o Pai? Eu conheço meus filhos, né? Sim, o Senhor Jesus estava falando do Pai, que Deus conhece ele, Deus reconhece ele, né? Ele é filho de Deus. E ninguém conhece
senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, o Senhor também reconhece quem é o Pai dele, é Deus, né? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, assim, ele revela o Pai, né? O Filho revela o Pai, o Filho mostra o Pai, o Filho revela Deus, revela a vontade do Pai. O Filho, quando ele obedece, ele mostra, ele obedeceu o Pai, mostrando aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Ele foi um filho obediente, ele cumpriu até o fim aquilo que Deus tinha enviado ele para fazer, né? Agora, o último título, que é o versículo 28. Vamos lá? Eu falei errado no começo do vídeo, que é 28 versículos, mas não é, porque eu não olhei direito. Vai até o 30, são compostos de 30 versículos, o capítulo 11, tá? Me perdoa aí, gente, releva. Vinde a mim, versículo 28. Vinde a mim é o título. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É aquilo. Por que o jugo daquelas pessoas estavam pesado? Por causa da doutrinação errada dos sacerdotes e escribas, que eles colocaram muitas regras, né? Tinha a lei e eles colocaram muitas regras, né? Que não era aquilo que agradava a Deus. E aí o que foi acontecendo? As pessoas estavam sobrecarregando as pessoas e aí elas começaram a desviar, né? E aí eles deixavam de ser filhos de Deus, porque eles não estavam cumprindo a lei e nem as regras que eles tinham imposto, né, nas pessoas, né? E aí o Senhor Jesus vem com a palavra da libertação, o evangelho, ensinando como que era, que agradaria verdadeiramente Deus, e ele foi ministrando de forma a qual as pessoas foram abrindo o olho e foram vendo que não era pesado, que não era assim, da forma que o homem tinha colocado, né? E assim, eles começaram a perceber que aquilo ali estava trazendo avivamento entre as pessoas começaram a ver os milagres, para quê? Para reforçar quem era o Messias, né? Aí o Senhor Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E foi o que ele fez, ele mostrou como era verdadeiramente servir a Deus, né? E aí ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o que o Senhor Jesus, o jugo, o que ele estava ensinando, né? E aprendei de mim, aprendei dele, né? Ele era o mestre, ele era um mestre no que ele estava falando, o mestre da lei. Ele pregava nas sinagogas, nas ruas, né? E acharás por mim, pois sou manso e humilde. Ele era manso, né? Manso e humilde de coração, né? Todo aquele que procurava ele, não era só as pessoas que tinham influência, mas sim aqueles que eram renegados daquela sociedade, né? Aí, igual eu falei, quem não cumpria as regras não era filho de Deus. Eles consideravam perdidas, pessoas perdidas, que não mereciam ser salvas, aquela, né, que não herdariam, então não fazia parte deles, né? Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja achando que eles são dono da verdade, né? Que eles já ganharam o céu, né? Assim, por causa das suas obras ou por conta do que eles fazem, né? Vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos nos enquadrar no que o Senhor Jesus ensina, né? Não é fácil a gente seguir conforme, mas a gente tem que perseverar, né? Nós temos que caminhar, nós não podemos desistir, né? Ixi, meu vídeo tá bem longo, mas vamos lá.
E aí ele fala, ele é humilde e manso de coração, ele era manso, aquele que procurava ele recebia com amor, ele recebia com instrução, ensinando, fortificando, avivando espiritualmente, né? E também trazendo libertação da carne também, das doenças, das enfermidades, né? Gente, que maravilhoso, meu Deus, eu tô pensando aqui, eu tô imaginando a pessoa chegar assim toda acabada, toda destruída por dentro e sentir o amor do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso porque eu senti isso. Eu também já estive nessa situação, né, de estar acabada, de estar destruída por dentro e acreditar que eu não merecia, e realmente eu não mereço, mas o Senhor é tão misericordioso e eu entender o amor dele, que ele nos ama, que ele quer que caminhemos. E é por isso que hoje eu tô aqui gravando esses vídeos, porque é gratidão a ele, porque tudo que o Senhor fez na minha vida, o que eu tô fazendo por ele, para ele, não é nada perante aquilo que ele já fez na minha vida. Eu nunca vou conseguir pagar o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Ai, eu tô até chorando. Mas é isso que acontece quando a gente reconhece o amor de Deus. Ele nos constrange, ele nos faz feliz. Ele, apesar de muitas dificuldades que passamos, a gente tem que entender e reconhecer e ser grato por esse amor, né? Só para dar finalização aqui, né? O descanso, né? Humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Sabe o que quer dizer descanso? Para vossa alma é você descansar nele, porque deixa, filha, eu vou resolver. Deixa, filho, eu vou resolver a sua situação. É você confiar naquilo que ele tem para resolver na sua vida, é colocar nas mãos dele os seus problemas, as suas angústias, parte de depressão, né? A depressão que vem destruindo tantas vidas. E o Senhor Jesus fala disso aqui. O descanso da alma é aquilo que eu falo, gente, não tem preço. Não tem preço, porque é muito valioso. Não tem riqueza no mundo, não tem dinheiro no mundo que paga isso. Não tem, porque o descanso da alma só o Senhor Jesus pode dar. E como que a gente vai conseguir alcançar? Acreditando, obedecendo e confiando em Deus e no Senhor Jesus. E aí o Senhor finaliza aqui no versículo 30, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo se eu não me engano, é um que eles colocavam nos animais de carga, né? Que carregava, né? Para carregar mercadoria, para carregar essas coisas, né? E aí o Senhor faz essa comparação daquilo que a gente carrega, né? A carga que a gente leva na nossa vida, né? Mas a carga dele, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, realmente é. Gente. Gente, vocês têm que entender, passar as dificuldades, vamos passar. Todo mundo vai passar dificuldade na vida, todo mundo vai passar problemas, aflições, vamos enfrentar circunstâncias adversas. Mas com o Senhor Jesus do nosso lado e com os ensinamentos e com o amor que Ele ministra em nós, gente, o mundo pode estar acabando atrás de vocês estão plenos nós estaremos plenos por quê? Porque confiamos nele, porque esperamos nele, porque acreditamos nele e a soberania dele é a que prevalece em nossas vidas. Então, aceitemos isso, confiamos no Senhor Jesus, porque Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que é melhor para nós, vamos esperar nele, vamos ter paciência nele, né? E vamos procurar viver como ele. Não é fácil, eu vou falar que não é fácil. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. O único perfeito que veio aqui na terra, que pisou aqui nessa terra, foi o Senhor Jesus.
E ele veio para dar exemplo. E é a ele que temos que adorar, é nele que devemos nos inspirar, não é verdade? Então, sejamos discípulos dele, apóstolos dele. Vamos levar o evangelho através da nossa vida, através do nosso falar, através do nosso viver, através do nosso testemunho, da nossa fé, né? E assim, eu falo para vocês que não é fácil, mas não é impossível, não dá para ser perfeito, mas vamos dar o melhor de nós, que é isso que o Senhor quer, o melhor que nós podemos dar para Ele, o nosso melhor. Vamos nos esforçar, né? E essa é a minha reflexão do capítulo 11 de Mateus. O próximo será o capítulo 12. Espero poder ter agregado mais conhecimento, ter trazido, ter edificado a vida de vocês através desse vídeo, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.